Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os desenhos polêmicos. Só lembrando que a playlist vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. X-Men 97. Quando foi anunciado, algumas pessoas com viés um pouco mais à direita ficaram nervosas porque o Bill DeMille é um homem de esquerda, lacrador. E tinham algumas informações que foram reveladas, como o Morpho sendo não binário, ou que a vampira ia ser lésbica, e a voz original dela havia confirmado porque ela tinha se tornado um ícone para a comunidade lésbica, e também acharam esquisito porque o Bill DeMille, o diretor da série, havia sido removido e as pessoas especularam que foi por conta de um controle de danos, mas no final a série acabou sendo um sucesso e agradou a maioria. Bill DeMille, ele é o realizador e diretor de X-Men 97, que havia sido demitido, só que tinha ficado uma lacuna. E um tempo depois, ele acabou revelando: a Marvel é racista, é homofóbica, mas depois a Disney e a Marvel afirmaram que ele foi demitido por comportamentos indecentes, abusivos, inclusive teve uma anedota que ele mandou fotos dele nu para servir de referência. The Shivery Through. Resumidamente, é uma série de terror antológico, bem psicodélico e que tem várias histórias bizarras, como por exemplo, a história de um cara que quer abrir o próprio CVV e tem um cara que conta a história que toda vez que ele tenta se matar, alguma coisa boa acontece, do tipo, ele tentou se enforcar, mas acabou caindo e revelando a localização de crianças perdidas. Quando ele tenta pular da janela, ele acaba caindo em cima de um cara que ia assaltar um banco. Quando ele tenta se matar de overdose, ele na realidade faz com que seu sangue seja a cura para todas as doenças. Esse cara conta a história de um outro homem que pretendia se matar, mas antes decidiu escrever uma carta de suicídio, mas não só uma carta de suicídio, como a melhor de todas, a um ponto que ela vira um best-seller, e aí ele não consegue se matar porque tá preocupado em escrever uma sequência. Enfim, é uma série repleta de coisas de humor negro e bizarrice. Skylar Page, ele é o criador de Clarence Otimista, que teve problemas porque foi acusado de agressão sexual, violência contra uma mulher. Por conta disso, ele foi afastado do próprio desenho e também trocaram a voz do Clarence, visto que era ele que fazia a voz do protagonista. E também teve um caso de que ele fez cyberbullying com uma mulher, o que também não pegou bem, e piorou ainda mais a sua imagem quando foi revelado que ele era uma pessoa difícil, até tóxica dentro do ambiente de trabalho, e ele chegou a ser preso, mas por roubar armas de brinquedo. E quando foi perguntado por que ele fez isso, ele estava demonstrando claros transtornos mentais e estava extremamente abalado pela demissão. Senhorita X, ela é uma personagem criada pelo Walter Lantz, tanto que alguns dizem que ela faz parte da turma do Pica-Pau, só que ela simplesmente foi removida porque quando o Pica-Pau migrou do cinema para a televisão, os patrocinadores consideraram ela sensual e inapropriada demais para um programa infantil. Reboot dos Backyardigans. Quando saiu a primeira imagem do novo reboot dos Backyardigans, muita gente criticou, porque eles estavam com uma temática bem mais vocaloide, com um novo visual. E aí disseram que estavam descaracterizados, que destruíram a imagem, as músicas, as danças, e que até mesmo a autora estaria se revirando no túmulo. Pop the Performer é um desenho japonês que é bem controverso porque ele parece algo que não é para criança, porque ele é muito surrealista, bizarro, experimental, e existem 2 episódios que geraram extrema controvérsia. O primeiro foi o episódio 11, que consideraram um dos mais violentos e inapropriados, a um ponto que até mesmo foi banido no Japão. E o episódio 27, em que um dos personagens fazia malabarismo com facas, e aí consideraram que era muito inapropriado as crianças verem isso, porque poderiam tentar imitar isso e se machucarem. Mas apesar dessa controvérsia, esses episódios não são Lost Media, inclusive vocês podem achar ou no YouTube ou em Blu-ray. Patrulha Canina. Teve um episódio de Patrulha Canina que apareceu uma personagem não binária, isso gerou várias reclamações porque Patrulha Canina é um programa infantil, enquanto que não binário é militância e que não deveria estar nesse tipo de programa. Festa da Salsicha, Comilândia ou Festa da Salsicha, a série. Assim como o filme é uma série controversa com piadas de baixo calão, drogas, sexo, palavrão, bizarrice e tem a infame cena de uma relação sexual entre uma comida e um ser humano. Uma série que ninguém pediu e continuou sendo tão chocante quanto. Reboot das Winx. Quando foi anunciado o reboot das Winx, teve múltiplas críticas, desde os clichês como: a personagem ficou branca demais, todo mundo tem o mesmo rosto, está muito sensual porque ela é muito magra, mas a principal crítica é que a série era literalmente um copia e cola da série 2D.
Clone High era uma série de ensino médio em que os protagonistas eram clones de celebridades e pessoas históricas como Mahatma Gandhi, Jesus, Elvis Presley, Abraham Lincoln, Cleópatra, Joana d'Arc, e isso gerou várias controvérsias porque haviam parentes de algumas dessas celebridades e figuras históricas que estavam vivas e não aprovaram o uso de imagem dos seus parentes, mas isso nem se compara com o rebuliço que teve o Gandhi lá na Índia, em que basicamente a Índia considerou que o Gandhi era uma péssima representação na série, porque ele era a representação de um TDAH estereotipado, era extravagante e estúpido, e destruía a imagem do herói que emancipou o país da Inglaterra, e vale citar que quando fizeram essas críticas ainda não tinha revelado os podres e polêmicas do Gandhi, então ele ainda era uma figura extremamente santificada. Resultado final, a Adult Swim decidiu cancelar o desenho e pedir desculpa para aqueles que ficaram ofendidos, e eles até tentaram fazer um revival sem o Gandhi, mas acabou não tendo sucesso, não só porque o Gandhi dava aquele tempero especial, como também eles haviam perdido o time. Marsupilame e a Disney. Tudo começa quando Michael Eisner viajou para a Europa e conheceu o personagem Marsupilame, e ele viu uma oportunidade de lançar um sucesso que tirasse a Disney do buraco. Com isso, ele fez um contrato com a empresa do Marsupilame, e esse contrato possuía 3 cláusulas: fazer uma série de 3 episódios, vender produtos e merchandising em geral e encontrar um canal para exibir o desenho até 1993. Só que nesse meio tempo, a maré da Disney virou completamente quando surgiu a era da Renascença, e por conta disso, ela não viu necessidade no Marsupilame. E quando a empresa do Marsupilame cobrou a Disney, ela afirmou que o personagem não era conhecido e que eles fariam um conjunto de curtas para familiarizar o público americano, e aí sim faria o desenho. E foi o que aconteceu. O personagem ganhou curtas que eram intercalados entre desenhos e programas em geral, mas ele nunca teve um título próprio. Mas a Disney teve a infeliz ideia de romper relações quase que no final de 1993, e isso acabou quebrando a 4ª cláusula que ela havia ignorado completamente, que dizia: em caso de um dos lados romper relações, deve ser avisado com no mínimo 180 dias de antecedência, o que não aconteceu. Resultado final, a Disney foi processada em 10 milhões de dólares pela empresa do Marsupilame, pois não só ela havia descumprido a 4ª cláusula, como também não havia procurado um canal para exibir o desenho. Ela fez um marketing muito fraco e não vendeu nenhum produto do personagem, e inclusive ela não fez a bendita série. Mas mesmo que você pegasse os curtas e subtraísse os interlúdios do programa, nós teríamos apenas 9 episódios e meio. E a Disney até tentou reverter, dizendo que o Marsupilame não havia pago os royalties para eles, porém ela apenas ficou com cara de taxa ao descobrir que tudo estava em dia. Resultado, a Disney foi obrigada a pagar essa multa, e por conta disso nós não temos o Marsupilame em DVD, nem em fita, e ele também não está no Disney Plus. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like. Também não esqueçam de ativar as notificações, chave de like caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o Android, tchau.